las primeras convidadas de esta mesa, a María José Magliano, de la Universidad Nacional de Córdoba y de CONICET, de Argentina, Camilo Escudero, de la Universidad Metodista de San Pablo, la profesora Asunción Fresnosa Flot, de la Universidad Libre de Bruxelas, e o coletivo Magdas Migram, aqui representados pela Cláudia, que está chegando. Então, ótimo, a gente vai começar essa mesa. Cada uma das nossas convidadas vai ter 15 minutos. A Melanie vai mostrar aqui quando de 5 e 2 minutos, enfim, a gente vai tentar ser rigoroso com o tempo. Você vai interpretando, né? Sim. Ok, ótimo. Então, vou passar a palavra para a professora Maria José. Hola. Hola. Bueno, buenos días. Voy a hablar en español, voy a hablar despacio para que me entiendan. Primero quiero agradecer a la organización del coloquio, especialmente a Corina, que hizo todas las gestiones para que yo pueda estar acá hoy. El tema de mi presentación es mujeres migrantes y estrategias de organización comunitaria en contextos de desigualdades socioespaciales, y esta mesa problematiza fundamentalmente la articulación entre migraciones y género, que es un tema que ha venido siendo importante en el campo de estudios sobre las migraciones en los últimos 30, 40 años, y se han multiplicado los estudios que analizan esta articulación, pero en este sentido o en este campo son menos abundantes los estudios que analizan el protagonismo que tienen las mujeres en la construcción de ciudades, de las mujeres migrantes en la construcción de ciudades y en las estrategias de organización comunitaria que despliegan en esos procesos de construcción de ciudades. Y en este sentido, la siguiente, el objetivo de esta presentación justamente tiene que ver con analizar el papel que las mujeres tienen en las prácticas de movilidad de las poblaciones migrantes y en los procesos de territorialización de las periferias urbanas, en tanto son estas mujeres quienes construyen y sostienen cotidianamente la posibilidad de habitar estos espacios, las periferias urbanas a las que fundamentalmente llegan. Y lo que me interesa plantear es que las mujeres migrantes ejercitan a diario prácticas organizativas y de cooperación colectiva orientadas a la gestión comunitaria, y el objetivo final es alcanzar condiciones de vida más dignas tanto para ellas como para sus familias, fundamentalmente. Y para esta presentación me apoyo en una investigación cualitativa de 10 años. Acompañé durante 10 años a un conjunto de mujeres peruanas principalmente, pero también bolivianas y paraguayas, en la construcción de un barrio en las afueras de la ciudad de Córdoba, que es donde yo vivo, que está en el centro de Argentina. Una de las cuestiones que me interesa plantear es que la población migrante, y esto es bastante transversal a gran parte de los países de la región latinoamericana, que llegan de estos orígenes, se insertan en ciertas ocupaciones, en general precarias, pero a la par de la segregación laboral viene la segregación espacial, porque también existen barreras al interior de la ciudad y solo se pueden ubicar en ciertas zonas de la ciudad, en general periféricas, con déficits de infraestructura, servicios, condiciones de vida en general. La próxima. Entonces, una de las cuestiones que propongo es esta idea de la existencia de un habitar migrante que combina desigualdades laborales y espaciales con procesos de autoconstrucción del espacio y de organización y gestión comunitaria a partir de un saber hacer que es translocal e intergeneracional, y en ese habitar migrante las mujeres cumplen un rol decisivo en el sostenimiento de los proyectos migratorios, en la construcción de los lugares donde viven y en el propio vínculo que establecen con las comunidades sociales y políticas donde se asientan de destino, ¿no? E insisto con esto, hay un hecho insoslayable que tiene que ver con que las mujeres migrantes se ubican, las poblaciones migrantes regionales, en ciertas zonas de la ciudad. Este es Córdoba, y ese triángulo rojo que ven en las afueras, en la periferia este de la ciudad, ese barrio, que se llama Los Artesanos, que es un nombre elegido por las comunidades migrantes que lo construyen y lo habitan. Es decir, es un terreno baldío, no hay nada, está lleno sucio, y los migrantes llegan a ese espacio, lo limpian,
bueno, y empiezan a este proceso de producción social del hábitat o autoconstrucción del espacio. La próxima. El barrio, estas son dos fotos del barrio. 2010, 48 habitantes, que es cuando llegan las primeras familias de migrantes peruanos. Y este es en el 2021, 2020, digamos, con 1.500 habitantes, es decir, el barrio se fue consolidando rápidamente, si uno analiza en términos porcentuales, se ha multiplicado en muy poco tiempo. Y esto también muestra este déficit que tienen las poblaciones migrantes para hacer efectivo su derecho a la ciudad, ¿no? Cuando llegan a la ciudad de Córdoba, en general se ubican en zonas más céntricas, alquilan o rentan alguna habitación, en viviendas compartidas, pero las dificultades para la vida en familia en esos espacios y los altísimos costos de la renta hacen que tengan que buscar nuevos horizontes habitacionales, y ahí aparecen estos espacios. Esta es una foto de los artesanos del 2019, donde el barrio ya se ve consolidado. Claramente es un barrio precario, ¿no? Pero con construcciones ya más de material noble, como se le llama, que es de cemento, ladrillo, que conviven con los materiales de madera. Y para organizar esta presentación yo propongo como 3 grandes imágenes de esta gestión comunitaria en contextos de desigualdades socioespaciales. La próxima. Y la primera, hay que dar cuenta de qué entendemos por comunitario, digamos que es una categoría que se utiliza mucho para pensar en América Latina. En los últimos años, la organización de los sectores populares, donde están los migrantes, porque estas poblaciones migrantes son de sectores populares, y recuperando lo que propone la socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar, lo comunitario es la capacidad práctica que tienen las poblaciones para cooperar entre ellas. Se trata de un ejercicio colectivo orientado a conseguir cosas, en principio la subsistencia, ¿no? Y funciona como clave interpretativa lo comunitario para analizar las formas alternativas en que se gestiona la sostenibilidad de la vida en las periferias urbanas, que es donde se localizan las poblaciones migrantes. La próxima. Entonces, el primer esfuerzo de organización comunitaria es convertir en habitables los espacios donde viven. Hay una urgencia por encontrar un lugar donde vivir, y en los procesos de autoproducción del espacio, de producción social del hábitat, las familias migrantes que llegan son las que lotean, las que dividen el terreno, construyen la vivienda y mejoran los espacios comunes. Ahora bien, y esto es un dato clave, que las ciudades de América Latina se han producido y extendido en gran parte, como dice Alejandra Mazzolo, a pulmón del trabajo comunitario y la autoconstrucción de la vivienda. No es un fenómeno novedoso. Lo que está poco estudiado es el rol de las poblaciones migrantes en estos procesos de autoconstrucción del espacio en las ciudades contemporáneas de América Latina, ¿no? La próxima. Y ante la ausencia del Estado son los propios migrantes quienes deben garantizarse o tratar de generar algunos recursos comunes para poder vivir mejor. Como me dijo una mujer, vivir como gente. No sé si se entiende, digamos. Esta es un trabajo, un fin de semana, construyendo las mujeres y los varones migrantes bolivianos y peruanos una escalera de cemento para el ingreso y egreso peatonal, porque claro, el barrio está al lado de las vías del ferrocarril y es muy peligroso. Y para eso se requieren fondos, porque claramente el Estado está completamente ausente en esta etapa. ¿Y cómo reúnen esos fondos? La próxima, y están las mujeres haciendo lo que se llaman polladas, que sería como hacer franco, pollo, que se vende entre los mismos vecinos y vecinas del barrio para generar recursos para las construcciones, tanto de las propias familias individuales que necesitan recursos para poder avanzar en la construcción de sus viviendas, como para estas mejoras comunes del barrio, como una escalera o un desagüe o un canal. Ahora bien, la segunda imagen, que tiene que ver con otra parte, digamos, llegan al barrio, empiezan a construir, es un barrio que, y digo barrio porque lo primero que me dijo una de las mujeres también es, bueno, nosotros queremos que este sea un barrio y no una villa, que sería lo mismo que decir en Brasil una favela, digamos, con la connotación negativa que tiene ese tipo de urbanizaciones. Y en este sentido llegan y no tienen agua, no tienen luz, no tienen cloacas, no tienen alumbrado público, ni recolección de basura. Entonces son las mujeres las que, a través de esta organización comunitaria, colectivamente se organizan para demandar al Estado por todos estos servicios públicos. Y eso es muy importante, que la infraestructura barrial, que en otros espacios está garantizada por el Estado, en los lugares donde nosotros vivimos, por ejemplo, en estos lugares no lo está. Son los propios, en este caso, las propias
poblaciones migrantes, las mujeres migrantes, sobre todo quienes se tienen que ocupar de que estos servicios, bueno, acceder a estos servicios, ¿no? Y son quienes se encargan de los trámites, mantener los vínculos con las dependencias del Estado, estar de manera permanente en los territorios, y para eso comienzan a realizar una serie de, o entablar una serie de relaciones con organizaciones sociales, con agentes del Estado, y esa trama de relaciones que empiezan a construir desde que se asientan en estos territorios genera mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho tiempo, y en una de las, digamos, en esta idea de queremos encontrar un lugar para vivir, digamos, ese es fundamentalmente el horizonte. Y bueno, la traducción puede tener errores, yo pido perdón, pero esta es una entrevista a una de las referentes barriales de los artesanos, que es Cecilia, que es una migrante peruana, que cuando le preguntábamos, bueno, ¿cómo ella se había logrado vincular con el Estado? Ella plantea esto, bueno, yo cuando voy a alguna oficina de la provincia de Córdoba no me muevo. Ella dice, bueno, hasta que no me atiendan, no me muevo, la próxima. Y cuando le preguntábamos cómo había aprendido esa estrategia, bueno, me lo enseñó otra migrante boliviana de otro barrio que es parecido a este, que la migrante boliviana le decía, bueno, si vos pedís algo y te vas rápido, es como que no te importa, entonces te tenés que quedar. Y ahí el tema de la espera, que hablábamos, que Bruno planteaba ayer, de, digamos, esta idea, este aprendizaje de ser paciente, de esperar, para vincularse con el Estado en el contexto de destino, ¿no? Y lo que me interesa plantear es que, primero que es un saber hacer compartido entre todas las poblaciones migrantes, pero que a su vez hay algo que se aprende. Todas estas mujeres peruanas, por ejemplo, habían experimentado cuando eran niñas en Perú procesos similares. Sus familias habían llegado del interior de Perú, del interior de Lima a la gran ciudad, y habían tomado terrenos para asegurar esta idea del lugar donde vivir, es decir, que es un fenómeno, transnacional se podría, y además que viaja con los migrantes todo este saber hacer, ¿no? Entonces la movilización cotidiana que llevan adelante las mujeres migrantes para acceder a derechos forma parte de un trabajo invisible pero imprescindible, que se vincula con esta tercera y última imagen, que tiene que ver con los cuidados comunitarios. Que los cuidados comunitarios reúnen a todas aquellas actividades orientadas a la alimentación, al cuidado de las personas, que se resuelven colectivamente. Es decir, copas de leche, merenderos, proliferan en estos espacios. De alguna manera son actividades vinculadas a lo reproductivo, pero en el espacio barrial, es decir, desborda el ámbito de la casa, del hogar, que es donde las mujeres en general, se relacionan directamente con lo que se espera de las mujeres en este contexto. Es promovido por las agencias estatales como un trabajo útil, pero a la vez es aprovechado por las propias mujeres en un proceso de politización, que ahí me parece que es clave en esta idea de lo comunitario funciona como una forma de politicidad migrante, como una forma de lucha migrante. Esta es una sala cuna, que es una política social que logra que el Estado provincial, abra en el territorio, que es una guardería para niños de 45 días a 3 años, la próxima. Y esta es una foto de Cecilia, por supuesto, todas estas fotos están consensuadas, que las podemos reproducir. En el contexto de la pandemia fue el 2021, con quien era el gobernador de la provincia de Córdoba, porque ya cambió, Juan Schiaretti, cuando los artesanos fue seleccionado para avanzar en la formalización de la urbanización. Es decir, que el Estado finalmente, después de más de 11 años de existencia, llega al territorio a partir de todo este trabajo político que hacen las mujeres y son las mujeres fundamentalmente, de hecho, él está rodeado de todas las mujeres del barrio, que son migrantes, para encontrar este lugar donde vivir, ¿no? Y ahí, avanzaron en la luz, en las cloacas, etc. Y la última, digamos, ya para cerrar, primero que ya es interesante porque ya el Estado se vincula con estas mujeres no por su origen de no nacional, sino por su condición de clase y género, porque son mujeres de sectores populares, que es donde el Estado, digamos, ya no se vincula con ellas en términos de origen nacional. Y finalmente, me parece que todo, digamos, el despliegue de estas prácticas de organización comunitaria pueden leerse como una forma de ejercer ciudadanía desde los márgenes de la ciudad. En tanto, la mayor parte de estas experiencias se desarrollan en las periferias urbanas,
los márgenes del Estado porque se expresan en los modos de vincularse con las mujeres de sectores populares o de sectores subalternizados como las migrantes, y los márgenes de lo que tradicionalmente se entiende como político. Sujetos históricamente considerados como no políticos, como las mujeres migrantes, en términos históricos, irrumpen en la escena pública y política a partir de su participación en la gestión comunitaria barrial. Y en esos lugares, estas mujeres hacen emerger una subjetividad política que demanda, de alguna manera, esta idea del derecho a tener derechos, a la vivienda, a la ciudad y a una calidad de vida más digna, ¿no? Muito obrigada, Maria José. Vou passar a palavra agora para a professora Assunção. Thank you. My presentation will be in English, so I hope that it will be fine for you. So thank you very much for inviting me to present some of the results of my research on Filipino migration to France. You can see in this map where is the Philippines. I will go back to that later. Most of the migrants I met in France during my field work there were women who were separated from their families and who viewed their migration as self-empowerment and a sacrifice for the future of the children. So this aspect is one of the phenomenal aspects of Filipino migration to the country. Phenomenal in the sense that they are conscious of their experience and also the meaning of it is very clear for them. And this is not always the case for many citizens in France who often view or wonder what is the point of migrating if it results in family separation. So this situation in which many people see one's undertaking as a meaningless part of experience is called by Stephen Gould as epiphenomenal. So in my presentation, I will focus both on the phenomenal and epiphenomenal aspects of Filipino migration to France. I have three objectives. First is to better understand its historical past. Second is to present a more diverse perspectives about this phenomenon in France. And third is that to provide interesting insights about Filipino adults and also their children's social incorporation and exclusion in France. When I say social incorporation in my presentation, I mean the embeddedness of these individuals in the receiving country through employment and also through other social activities, whereas social exclusion refers here to their precarity and social marginalization. Since it is difficult to draw a clear line between incorporation and exclusion, so I prefer to use throughout my presentation the term social incorporation / exclusion. So to proceed, I would like to provide you a bit of background about Filipino international migration, which is one of the most state-organized migration industry in the world. And you could see here that this country is situated in Southeast Asia with about 114 million population, and about 9%, almost 10% of its population can be found abroad. And you can see in the latest statistics of the IOM in 2020, it ranked fourth of the countries that receive a lot of remittances from abroad. In the next slide, you will see here the estimation of overseas Filipinos abroad. They are 10.2 million, and 4.8 were permanent migrants, and most of them are women. 55.8% were women, mostly in the service sector, nurses, domestic workers, etc. In the next slide, we can see that among the destination regions of this migration, Europe ranked after North America and South America. It has 7.7% of Filipino migrants in the world. And then in the next slide, we can see that in France, there are not so many Filipino migrants who go there according to these official statistics of the Commission on Filipinos Overseas. But in the next slide, looking at the estimation of the same public institution, we can see that there are more than what they officially show. It's 48,018 people with many irregular migrants. So majority, almost like 80% of this population in France since the 1980s were in irregular migration situation. In the next slide, please.
Commission on Filipinos Overseas Statistics in 2013, the latest one that I could access, that 79% were irregular migrants, mostly women. Next slide, please. So in this presentation, I intend to analyze Filipino migration through a different approach. I borrowed the term epiphenomenal narrative from the work of Michelle Wright. She said that the epiphenomenal time is the now through which the past and future are always interpreted, meaning that in my presentation, I will be particularly sensitive to other voices in the Filipino migration to France, not only focusing on women, but also on other actors within this immigrant population. So in this vein, I highlight in my presentation the unheard voices in the epistemology of Filipino migration to France. So Filipino men, Filipino gays and lesbians, and also the children, the descendants of these migrants. I will draw directly from these three studies between 2004 and 2015. The first one was about immigrant entrepreneurship of Filipino migrants in Paris. The second one from my doctoral research on maternal migration with mothers who left their children in the Philippines to work in the domestic service sector and what is the impact of that. And the third one is looking at family reunification, what happened when the migrant mothers finally reunited with their children. So that's the three studies. In the next slide, please. So we can see first the phenomenal aspect of Filipino migration to France, looking at the racialized, ethnicized domestic work sector. And I chose here some vignettes from my interviews with migrant women there. Imelda, for example, is an owner of a placement agency for domestic workers who explained to me that most of her clients prefer Filipino domestic workers because of, you can see that they have a good personal hygiene as one of the requirements for prospective workers. And then they have this reputation of being an elite among the domestic workers in France. We can see that this domestic work sector is hierarchized not only based on gender, but also on nationality and perceived religious background. And they have clients who prefer particularly Catholic Filipino women who speak better English for their children. The next slide, please. So, Filipino migration to France, about epiphenomenal time. Because when we look at the history of this Filipino migration, we can trace it back in the 1970s from these pioneering migrant women from the Middle East, not directly from the Philippines. There was war in Lebanon and then in Iran, and then the war between Iran and Iraq in the 1980s. So these rich employers brought to France their Filipino domestic workers, and it is the first group who made come to France their family members. So that was the historical past. But in this presentation, we will see that there are also other stories and heard voices about this history. It's not like straightforward from the Middle East. We can see, for example, Cesar Skate here, who came to France in the 1978 as students. So there are also privileged migrants from the Philippines who go to France. And I let you read because I don't have so much time. Others came through the Schengen area with a tourist visa, so going, for example, to Sweden, taking the train or the plane and going to France and stay there as undocumented. So in the next slide, please. So this is one example when I was doing my PhD in France in 2003. This is a famous case there, a Filipino woman who escaped her abusive Middle Eastern employers and was mediatized widely in France at that time. So you could see that there is also this specific category of what I call like, how do you say, takas in Tagalog, meaning like escape, escape their employers. And they are undocumented because their passports were confiscated by their employers. So it took them some time to be regularized in France at that time. So there are many like accumulation of irregular migrant Filipinos in France because their tourist visa was expired or because they don't have documents. In the next slide, please. So, how about Filipino migrant men? Why there are many Filipino migrant men in France right now? It's because of their wife or mothers who made them come to France. But the problem is they do not speak English, so it was very hard for them, even though they are very, professional background and educated. They could not easily find a job
in the labor market, so they ended up also doing domestic work like their mothers or their sisters or their wives. And you could see how it is difficult for them, particularly for those men who do not have experience in doing care work at home. So you could see in the vignette by Roger how he ironed the sheets of the bed sheets with his peers. The next slide, please. This one is about the impact of this engagement in the domestic work sector in France of these men, about the traditional gender division of labor in the Philippines, is that men supposed to be the one who is bringing income to the family and not the one doing the care work at home. So it has an impact on how they see themselves as men. So in the next slide, we could see that they have many strategies to regain what they call their traditional gender roles. So they engage in painting, also in professions like driving, etc., just to be able to show that we are still men. So this is an interesting aspect of these Filipino migrant men live experiences. In the next slide, so how about Filipino gays and lesbian migrants? So if Filipino migrant women, their niche, economic niche is the domestic work sector, Filipino men is like painting, being a driver for ambassadors or other rich families in France. For the gays Filipino gays, they concentrate in the informal sector of being hairdressers and beauticians, catering to the needs of their co-nationals, Filipino migrants. So you can see that this informal sector is also organized according to the regional and ethno-linguistic origin of these migrants. In the next slide, please. You can see that they are also very organized. They founded associations like this DST Colors. The purpose is to have networks of support among themselves, and they organize many activities like Miss Gay in Paris. In the next slide, please. Yeah. So what they really like in France, according to these Filipino gays, is that they could easily express their gender identity, sexual identity in France than in the Philippines. They would feel at risk there to express this, their sexuality. And the next slide, please. Regarding the Filipino lesbians, like Filipino migrant women, they also concentrate in the domestic work sector, but they also engage in entrepreneurship, like opening shops or selling foods informally, for example, in front of the church and also through the internet. And in this one, after exposing the phenomenal aspect of Filipino migrant women's experiences, and then the unheard voices, which is from Filipino men, Filipino gays, and lesbians, it is also interesting to compare their experiences with the children within this population. So there are two categories of children. The first one is they call Nakidoon, meaning children who grew up there in the Philippines, and then later reunited with their migrant parents, and Nakidito, meaning those children who grew up in France. And so you can see that the migration of Filipino adults accompanied the migration of minors from the Philippines, and which has received very little attention in the literature of migration. We have always the tendency to focus on migration of adults, but if we look at the statistics, we also need to do more research about these Filipino immigrants or young migrants. So next slide, please. So, like their parents, they also experienced this kind of challenging incorporation in France. Like Gino, he had a hard time to be incorporated in the labor market because of discrimination related not only to his national origin, but also of the color of his skin. And in the school system, for example, in the school premise, yes, many Filipino young migrants are interviewed. They also experience a kind of bullying, and many also find themselves in irregular situations. So there is a kind of generational irregularity. Parents in irregular situation, they make their children come to France with a tourist visa like them, paying a lot of money, and the children found themselves also in irregular migration situation. And as a result of the discrimination or the aggression sometimes they experience at school, they congregated in the church, around the Catholic churches of their parents, particularly these religious spaces, to be able to get a kind of social support. You will see this picture is the church where Filipinos organize masses on Wednesday and Sunday, where I also did my research. In the next slide, please.
Yeah, so if you ask them about whether they would like to spend their time or their future lives in France or in the Philippines, they said that it was very difficult for them because their parents would like to go back to the Philippines and then they would like to pursue their professional life, maybe family life in France. So they like to negotiate with their parents. Maybe the parents could go back and forth between France and the Philippines later on. So you can see in this picture that I really like is that the parents go to this Filipino shop to buy some foods, other products from the Philippines, while the children, they prefer to stay outside and play among themselves. I really like it because it's like a metaphor for me, like parents maintain their social cultural links with the Philippines, and the children, they prefer to find their own way outside when let their parents express their cultural identity. So to end, you can see this painting from the Philippine Embassy in Paris with different colors, different directions, which really reflects how diverse this phenomenon to France. It has different crisscrossing spaces of mobility. There is no direct path from France to the Philippines, but rather Middle East and then Schengen area. And then it's also very heterogeneous and multifaceted with the very strong family dimension. And last one is that it has processual and categorical intersectionalities. I have no time to go deep about the intersectionality between gender, migration status, being an irregular migration status, or being a man, how it impedes them to, for example, access work like babysitting because employers prepare women to do this kind of job. And this shapes all their experiences of incorporated in the labor market, but remains at the margins of society because they don't have legal status and no access to social rights and other services. So I end here my presentation and thank you for your attention. Muito obrigada, professora. Agora eu vou passar a palavra para a professora Camila Escudero. Bom dia a todos, good morning, buenos dias, bonjour. É um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite, uma alegria muito grande participar e ver o quanto esse fórum cresceu, se diversificou, é um orgulho. Eu cheguei a participar de umas edições iniciais, quando eu era doutoranda aqui na UFRJ, sob a orientação do professor Mohamed. E como ele cresceu e hoje é um importante espaço aqui para a gente discutir a questão do migratório. Bom, eu vou falar um pouquinho de uma pesquisa que a gente está realizando. Há tempos que eu estudo o tema da imigração, mas ultimamente eu tenho me dedicado mais a estudar os brasileiros no exterior, né? E dentro desses estudos a gente tem uma plataforma de dados, cadê eu coloquei o desenho aqui, mas sumiu. A gente tem uma plataforma de dados sobre brasileiros no exterior, que a gente tenta sistematizar e organizar algumas informações, fazer pesquisas, etc. E aí, a partir do trabalho da plataforma, surgiu a temática da violência doméstica contra mulheres brasileiras que vivem no exterior, né? Então, é esse trabalho um pouquinho que eu queria falar para vocês, apresentar aqui um pouquinho. Pode passar, por favor. Bom, a questão da violência doméstica ela é um problema mundial, né? Aí eu trouxe alguns dados da Organização Mundial de Saúde, que fala que ao longo da vida, 1 em cada 3 mulheres é vítima de violência física ou sexual. E aqui a gente está falando só de violência física ou sexual, mas sempre é importante lembrar que a violência contra a mulher, ela pode ser psicológica, ela pode ser simbólica, né? Tem um amplo espectro aí de possibilidades. Essa violência começa muito cedo, atinge meninas entre de 15 e 24 anos, né? Isso no mundo, né? Quem pratica principalmente é o parceiro. Então, se a gente tem 736 milhões de mulheres violentadas, 641 milhões foi pelo parceiro, ou pelo parceiro, principalmente, mas também pelo pai, ou outra pessoa conhecida, né? E
E claro que a gente está falando aqui de números subnotificados, porque também não por conta até mesmo da natureza complexa desse tipo de crime, é muito difícil a gente ter acesso aos dados e registrar os dados. Né? A violência ela afeta desproporcionalmente as mulheres que vivem em países de baixa e média renda, e ela é endêmica em todos os países e culturas e foi muito agravada agora pela pandemia de Covid. Pode passar, por favor. Aí eu queria falar um pouquinho do contexto do Brasil e da América Latina, que dados do IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, eles mostram que no Brasil, em 2021, 3.858 mulheres foram assassinadas. Vejam, aí a gente tem um caso extremo de violência, que são as mortes. E a gente teve o Dia Internacional das Mulheres, né, na semana passada, saiu um novo estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dizendo que em 2022, em 2023, o recorde de os números de feminicídio no Brasil bateram recordes. Né? E aí o número estima-se que a cada ano haveria no mínimo 822 mil estupros, né, de mulheres no país. E esses números colocam o Brasil entre os países do mundo com maiores índices de feminicídio, inclusive dentro da América Latina. Né? Foi feito um estudo pelo CEPAL, onde mapeou 11 países, e o Brasil ali está junto com a Argentina, Bolívia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Uruguai são os países mais violentos para mulheres. E aí, a gente pensa assim, nossa, o Brasil tem esse problema tão grave, mas a gente pouco para pensar quando essas mulheres deixam o país e vão morar em outros países. Né? E isso tudo está muito relacionado às próprias características dos fluxos emigratórios brasileiros. Né? Então, é um processo considerado recente. A gente tem a década de 80 aí como um marco, né, dos fluxos mais sistematizados e mais intensos para outros países da população brasileira. A gente tem uma população altamente dispersa geograficamente, que ainda carece de um sistema de organização e representação social que dê conta efetivamente das suas demandas. Né? E a gente tem também uma questão aí que vocês que estudam bastante migração sabem, da ideia de ruptura, né, historicamente atribuída aos processos migratórios. Então, a pessoa migrou, rompeu os vínculos, não existe mais, e hoje a perspectiva transnacional, hoje não, né? Desde a década de 90, a perspectiva transnacional e intercultural tem mudado um pouco esse olhar, mas ainda precisa avançar um pouquinho mais. Pode passar, por favor. Bom, aí o contexto migratório atual. Hoje a gente tem dados da OIM, né, que falam que são 281 milhões de imigrantes internacionais, que significa 3,6% da população mundial, e 42,9% já são mulheres. Né? Então a gente tem um processo aí que é conhecido muito como feminização das migrações. Antigamente era muito comum o homem migrar, deixar a família e depois voltar de algum tempo, mas também às vezes nem voltava. Hoje não, a gente tem as mulheres como protagonistas aí desse processo, acho que como bem mostrou no trabalho aí da professora argentina. E no Brasil, as mulheres ganham importância nesses fluxos, principalmente a partir dos anos 2000, e aí a gente tem nas classes mais baixas uma migração feminina muito por conta da questão do arrimo de família, né? Então a mulher que vai para tentar conseguir alguma coisa e sustentar a sua família que fica aqui, a mãe, o pai, ou eventualmente o filho, no caso de mães solos. Ou, nas classes mais altas, esse processo muito relacionado à questão do empoderamento, da independência da mulher. No caso, hoje a gente tem, e aí a gente só tem números estimativos, né, de brasileiros que vivem no exterior, não há números exatos, né, mas a gente tem uma população de 4,5 milhões de brasileiros que vivem em diversos países, maior parte nos Estados Unidos, em Portugal e no Paraguai. E o número é 3 vezes mais que os brasileiros, os estrangeiros que vêm viver aqui no Brasil. Né? Tanto é que a gente está fazendo agora um trabalho na Comigrar, né, que foi falado aí várias vezes, e a Comigrar não abriu um espaço para se discutir a questão dos brasileiros no exterior, só dos estrangeiros aqui. Então a gente está fazendo um monte de plenárias aí para ver se coloca isso na pauta também. Bom, então, e esses números do Ministério das Relações Exteriores, de
4 milhões e meio de pessoas, não tem a subdivisão, né, por gênero. Então, o que a gente tem em termos de gênero é só dados do censo do IBGE de 2010, que tentou mapear o número de estrangeiros no exterior, e aí deu esse número na época, né, de 264 mil homens, 264 mil mulheres e 226 mil homens, mas é um número muito subestimado, né? E a gente tem números mais recentes do TSE, porque brasileiro no exterior pode votar para presidente, e aí nas últimas eleições participaram quase 700 mil pessoas, 700 mil brasileiros votaram para presidente em todo o mundo, e desse grupo de 700 mil, 400 mil eram mulheres. Então, acho que dá para ver, se não representativa, mas uma dimensão da atuação, né, dessas mulheres no exterior. Pode passar, por favor. Bom, e aí, esse assunto da temática da violência, ele já chamou a atenção do Estado brasileiro, tanto é que as repartições consulares dispõem de um celular de plantão, que pode ser acionado em caso de violência doméstica e maus tratos, né? E também agora, recentemente, o LIG 180 foi expandido para países da América do Sul, do Norte e da Europa. A Divisão de Assistência Consular do Ministério das Relações Exteriores, ela coordena e supervisiona contratos com profissionais de assistência psicológica nessas cidades: Berlim, Boston, Hamamatsu, Lisboa, Londres, Madrid, Miami, Nagoya, Porto e Roma. Só que, então, alguns consulados, algumas repartições que têm atendimento psicológico e a partir de parcerias, né, daquele consulado com organizações de mulheres, né, no exterior. A gente teve em 2024, agora, recentemente, o lançamento de uma cartilha de prevenção de violências contra mulheres brasileiras no exterior, feita pelo Ministério das Mulheres, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. E a gente tem o Brasil participando dos acordos internacionais, né, o Pacto Internacional de Migração e a Convenção de Haia 2028, que é um acordo que impacta muito essa população, principalmente quando a mulher vítima de violência tem filhos, né? Então a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas volta só um pouquinho, por favor. Opa, não, isso. É a Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. Pode passar. Bom, e aí a gente tem, então, o Estado, a gente tem um ator, né, nesse processo, que com todas as deficiências, e que está longe de dar conta, né, da demanda, da questão, mas a gente tem também organizações da sociedade civil, algumas muito estruturadas e muito avançadas nas possibilidades de apoio, de ajuda, né? Então, aqui eu cito alguns casos que a gente tem entrevistado, que é o projeto o Revibra, que é a Rede Europeia de Apoio às Brasileiras Vítimas de Violência Doméstica, que faz um trabalho muito, muito fantástico, inclusive em parceria com o Instituto Maria da Penha, aqui no Brasil. SOS Mães do Japão, elas se organizaram de tal maneira que elas têm a capacidade de, a partir do momento que uma mulher denuncia no grupo que ela sofreu algum tipo de violência, elas conseguem ir lá, seja em qualquer lugar do Japão, mas elas conseguem ir lá, tirar aquela mulher e colocar num abrigo em menos de 24 horas. Então, e tem outras, né? E essas organizações, elas são responsáveis por trabalhar, né, na questão da repressão, da prevenção e atenção, fazem palestras, lives, cursos, eventos, fazem ações de resgate, elaboram manuais, materiais, né, de conscientização. Pode passar, por favor. A gente tem os organismos internacionais também trabalhando, mas também não é no ritmo que a gente precisa e que demanda. E aí a gente tem uma curiosidade, que quando a gente trata da questão da violência aqui no Brasil, em relação aos organismos internacionais, a gente tem várias agências da ONU aí atuando, e aí com todas as suas limitações, claro. Mas quando a gente trata de mulheres brasileiras no exterior, só a OIM tem algum projeto, algum tipo de atuação, principalmente com programas de retorno. Pode passar. Bom, aí a gente tem alguns dados, pouquíssimos dados, né? O único dado que tem é esse de 2017, do Ministério das Relações Exteriores, que registrou 162 casos de violência em 2017 e início de 2018, violência doméstica, maus tratos e cárcere privado. E tem um outro dado aqui da Revibra, mas claro que esses dados são subestimados, né?
mostra que de 270, a Revibra é uma associação que trabalha com violência doméstica na Europa, mostra que de 278 casos de pedido de ajuda envolvendo a aplicação do protocolo 28 de Haia. O que é o protocolo 28 de Haia? É uma questão muito sensível, porque quando a mulher ela sofre uma agressão e ela tem filhos, porque a condição da mulher no exterior muitas vezes está atrelada ao cônjuge. Se ele, por exemplo, se é um expatriado, ela foi lá para acompanhar o cônjuge. Agora, se ele é um cidadão daquele país, ela está lá condicionada à questão da cidadania dele. E às vezes, muitas vezes, os filhos nascem lá. Então, quando ela sofre violência doméstica, ela não pode simplesmente sair, pegar o filho e voltar. Porque senão ela cai nesse protocolo de 28 de Haia, que significa que ela está sequestrando, sequestro de menores. E aí a coisa assim, não tem solução, né? É muito complexo. E aí essa Revibra trabalha muito com esses casos, né? Então essas mães que acabam vindo para cá com o filho, elas acabam sendo reconhecidas como sequestradoras, e aí todo um processo judicial é montado, né? Pode passar. Ai, meu Deus, vou passar. Esses dados são da Revibra também, mas pode passar. E aí a gente está vendo também a questão da mídia, né? Como é que a mídia brasileira se cobre esse caso, né? Mas a gente vê que pouca coisa sai na mídia, e quando sai, já são casos de violência extrema, dos feminicídios, e aí há toda uma leitura de discurso, né, que pode ser feita, a mulher que é morta ou é o homem que mata, né? As fotos que eles usam, e aí tem casos, a gente está mapeando os casos de 2020 a 2023, muitos casos, a gente tem cerca de 16 casos que saíram na mídia, mas também não é representativo, porque a gente vê só casos extremos, né, quando o feminicídio ocorre. E a gente tem mapeado também a web diáspora, que é um conceito que eu e o professor Mohamed, a gente já trabalha há muito tempo com ele, que são essas comunidades de imigrantes na internet, né? E aí a gente tem alguns depoimentos, né? Vou ler só aqui rapidamente esses dois para vocês, mas para vocês terem uma ideia, né, do tipo de conversa que essas pessoas têm com esses grupos. Então, essa mulher fala assim: eu estou sozinha com uma criança e passando por muitas situações indignas no pós do meu divórcio. Depois de me orientar com a polícia, parti para a busca de um AP, creche e emprego. Eu precisava dos 3 para deixar a atual vida com segurança. Avisei meu contratante de dar empreiteira, que deixaria a empresa no último contrato que ele me apresentou. Ou seja, a mulher, além de sofrer toda a violência, quando ela tem filhos, então ela tem que se preocupar com todo o contexto do trabalho, dos filhos, como é que vai ficar, né? E tem esse outro depoimento também, que ela fala assim: eu fui muito burra. Nunca registrei nenhuma prova das explosões de raiva dele, da raiva potencializada por bebida, que socava as coisas, que gritava, que quebrava objetos, que arrancava como o carro da garagem embriagado. Só orava e chorava, desejando que se acalmasse. Passei sem reagir há anos desse regime de violência, e ele, sorrateiramente, fez vídeos e vídeos meus em episódios de desequilíbrio. Ele tem material contra mim e, inclusive, apresentou na polícia quando eu procurei abrigo. Então, são situações muito complicadas. Pode passar, pode passar. Aí tem mais depoimentos, mas pode passar, pode passar. E aí, para terminar. Bom, a gente sabe que para as mulheres a imigração ela resulta em impactos diferenciados, né? Por conta de diversos fatores. Daí, por causa exatamente disso que a gente usa muito o termo de interseccionalidade nos estudos de gênero, né? Então, no caso das imigrações, separação familiar e consequente falta de rede de apoio, aumento das responsabilidades pela criação dos filhos, preconceito etário, social e laboral, além de maior dependência em relação ao cônjuge. E até ontem, quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo uma matéria, um material daquele coletivo As Minas, que eles fizeram uma pesquisa falando que as pessoas, as mulheres vítimas de violência, preencheram um formulário dizendo quando que elas se deram conta de que estavam realmente vivendo um relacionamento abusivo e o que elas fizeram para sair desse relacionamento. E aí as respostas mostraram que é só quando ela é alertada pela rede de apoio, que pode ser familiar, pode ser social ou pode ser até estatal. Se não tiver essa rede de apoio, ela não tem como sair desse ciclo, e no caso das imigrantes, ela perde toda essa rede de apoio, né? Além da vulnerabilidade linguística, por exemplo, às vezes ela vai num país que não domina a língua, etc. Bom,
Nota-se crescente diversidade de atores envolvidos nessa temática, porém trabalhos desarticulados, isolados e não institucionalizados, além de falta de política pública nacional que considere a brasileira no exterior também. Porque aqui no Brasil, bem ou mal, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é considerada um avanço, tem muitas associações, organizações trabalhando com isso, dando apoio, mas a mulher brasileira no exterior não está contemplada por essas iniciativas, né? A questão da natureza, da violência, da ausência de dados e a questão do tráfico humano potencializam as dificuldades, né? Então a gente vê o tráfico humano aí explorando essas mulheres, enfim, e aí cai uma outra questão, mas que também ela se converge ali. A mídia tradicional, quando noticia, já são casos extremos de violência, né, do que eu falei, e dá muito destaque também, se a gente lê essas matérias, tem muito destaque para os vínculos transnacionais e o papel do Estado. Então, toda a matéria fala que o consulado foi acionado, está tomando as providências, mas não toma providências nenhuma. Em toda a matéria, entrevistam a família que está aqui no Brasil, entrevistam colegas da vítima no exterior, então, que demonstram esses vínculos. E essa questão e outras questões também, assim, como é que vai repatriar as cinzas. A gente tem, por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores não ajuda nessa questão, então sempre são trabalhos, organizações coletivas, né, fazem vaquinhas virtuais para trazer as cinzas da pessoa e etc. E apesar das ações das redes de tráfico via internet, né, a gente sabe que a questão do tráfico humano ela é muito articulada via internet, a Web Diáspora ela se configura como um espaço de trocas de informação, experiência, apoio e prevenção. Claro que cada ator aí com seus limites e possibilidades. Acho que é isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, professora Camila. Então, agora eu vou passar a palavra para a Cláudia. Migrantes! Estrangeira! Habitante! Migrante. Estrangeira! Habitante! Migrante! Estrangeira! Habitante! Migrante! Estrangeira! Habitante! Diferente! Diferente! Residente! Persistente! Residente! Persistente! Não é daqui, não é daqui, não, 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 não. Estrangeira! 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 Estranho! Exótica! 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 Extraño. Corajosa, corajosa, gringa, 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 gringa. Ela entende? Não é daqui. Ela entende? Não fala português. Ele entende?
mulheres trabalhadoras em condições análogas à escravidão. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. O governo do Brasil chama migrantes LGBT para serem refugiados aqui, enquanto eles e elas chegam, não têm recurso nenhum para ser acolhidos. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Em 2022, o Observatório de Migração da ONU registrou que 1 de cada 5 mulheres migrantes sofre algum tipo de violência sexual durante o processo migratório. E isso se trata só dos casos que são reportados. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Este ano se faz 2 anos do brutal assassinato do nosso colega congolense Moise. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Tive que arrumar sozinha minha vida por aqui. Julieta, mulher venezuelana, foi brutalmente assassinada no norte do Brasil. Duerme, Julieta, que tu mamá está na casa, Julieta. Duerme, Julieta, que tu mamá está na casa, Julieta. Duerme, manita, que tu mamá está en la casa, manita. Duerme, manita, que tu mamá está en la casa, manita. O que querem as pessoas migrantes? 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 Tener la voz. Tener la voz. O que querem as pessoas migrantes? O que querem as pessoas migrantes? Poder viajar. Poder viajar. O que querem as pessoas migrantes? O que querem as pessoas migrantes? Vivir en paz. O que querem as pessoas migrantes? O que querem as pessoas migrantes? Comunidade. Comunidade. O que querem as pessoas migrantes? O que querem as pessoas migrantes? Salud y hogar. Salud y hogar. O que querem. Gente, muito bom dia. A gente somos o coletivo de pessoas trans e mulheres migrantes do sul global, falantes de espanhol, da América Latina. A gente tem um trabalho aqui no Brasil de mais ou menos 4 anos. A gente começou, acho que em dezembro de 2019. Somos mulheres e pessoas trans de diferentes locais da América Latina. E a gente está trabalhando uma pesquisa estética. Por isso a gente achou importante, mais que talvez sentar aqui e falar com vocês, que acho que é uma honra estar na mesa com pessoas que estão fazendo pesquisa sobre migrações. A gente queria mostrar um pouco de como essa pesquisa ela tem local numa questão estética, que nesse caso a gente trabalha com uma metodologia que foi sistematizada no Brasil, mas que ela foi criada em migração. E a metodologia chama Teatro do Oprimido, de um brasileiro que chamava-se Augusto Boal.
E ele criou essa metodologia, ele sistematizou essa metodologia em migração. E para a gente faz muito sentido usar ela em nossa pesquisa de situações e opressões que passam por nossos corpos. Então, não é só uma pesquisa a partir de um olhar de fora, sino que a gente passa por nossos corpos a migração e passa por nossos corpos essas opressões que a gente vivencia no território brasileiro, que é profundamente xenofóbico, dito seja de passo. E a gente está aqui também trabalhando uma metodologia que ela tem uma perspectiva feminista, que é a metodologia do teatro das oprimidas, que é a gente pode falar que é uma alternativa, uma proposta alternativa do teatro do oprimido, que é criada por uma mulher preta brasileira que chama Bárbara Santos. Ela é uma mulher migrante na Alemanha, mas ela ainda continua com um vínculo muito forte com o Centro de Teatro do Oprimido aqui no Rio. E ela sistematiza essa outra metodologia a partir da sua prática do TO e traz para a gente essa outra perspectiva, né, do gênero e também de como as pessoas LGBT têm um olhar das opressões que é muito específico. Tem pequenas questões que cada uma de nós gostaria de falar dentro da nossa intervenção. Então, ok, então, dentro dessa metodologia do teatro do oprimido, tem várias técnicas particulares. E uma das técnicas que a gente, como coletivo, tem trabalhado muito é o teatro foro. No caso da peça que a gente apresentou hoje, é uma performance, não é essa metodologia, mas uma coisa muito interessante da técnica do teatro foro é que a gente apresenta uma série de situações, nesse caso que tem a ver com nossa experiência como pessoas migrantes, e a gente, em algum momento, no final, chama o público para intervenir dentro de alguma situação que chamou a atenção ou atravessou particularmente, porque a gente apresenta várias situações relacionadas com nossa experiência como migrantes. Então, o interessante aí é que os espectadores deixam de ter um papel passivo e são chamados para, de alguma maneira, apresentar alternativas às situações que são apresentadas por nós. E então, claro, você cria um espaço de análise também pessoal, não? De qual é o meu papel dentro dessa situação que está sendo planteada, mas, mais importante, criar uma discussão coletiva. Como coletivo, como sociedade, podemos falar sobre essas problemáticas que estão sendo apresentadas dentro das peças que são trabalhadas por nós. Também queremos falar muito sobre a importância que tem nossas vivências como mulheres migrantes e pessoas LGBT no processo criativo e também no processo de criação das peças. Como bem, as nossas colegas aqui na mesa falaram muito sobre como às vezes as pesquisas não demonstram bem os números reais do que está acontecendo, né? Então, a nossa intervenção, as nossas próprias vivências são a chave para a realização dessas peças. As nossas experiências como pessoas LGBT, em transição, em movimentação, mas só mulheres refugiadas, mulheres que também não só procuraram uma melhoria econômica, mas também em outros aspectos da vida também. Eu queria compartilhar um pouco uma pergunta sobre o que a gente viu, né? E sobre também o que a Carla trouxe agora, sobre quantas vezes as pesquisas invisibilizam nossas existências. Hoje a gente está numa mesa de gênero, onde a maioria das coisas que foram faladas foram em termos binários e foram falados sobre uma população homem ou uma população mulher, excluindo de fato as pessoas trans, não binárias ou intersexo. Então é importante entender que as pessoas trans existimos, resistimos e migramos também. E temos aquele direito também de migrar. Hoje a situação mundial não só permite a migração, exige uma migração de muitas pessoas.
seja por exclusão do próprio país, seja por ter um risco de perseguição, inclusive de morte, né? Ainda tem países onde ser trans é penalizado com morte. Então, é muito importante também saber que, por além, né, do que a pesquisa, que também pode ser muito útil para a nossa vida, tem outras coisas acontecendo, né? E é um pouco o que o nosso projeto tem a trazer, dar visibilidade para aquilo que não é dito. E já para fechar, também a gente achou importante a participação neste espaço, porque a academia tem que dialogar não só com as realidades, sino também procurar a transformação delas. E achamos bem importante ter um posicionamento. Nós, como migrantes, pesquisamos a migração desde o corpo, das estéticas, e é um convite também para escutar essas outras vozes que fazem parte da migração. A migração é um número, a migração é um relato, a migração é uma vivência que chega ao corpo, que transforma vidas, e que muitas vezes essas vidas nem têm tempo de estar aqui, porque estão nesses trabalhos que falavam, nesse trabalho do hogar, procurando a vida, tentando arrumar um barrio, e também muitas vozes mortas, como as que falamos aqui, especialmente resgatamos este caso da Julieta, que foi este ano, que foi uma mulher migrante venezuelana, e a gente queria até escutar a voz dela, porque sempre tem essas perguntas, de onde você vem, o que você quer, o que faz aqui, por que não está lá. Então, isso também faz parte de pensar essa migração. Muito obrigada. Nomes? Vamos apresentar. Eu sou Fran, do Chile. Rosângela, da Colômbia. Eu sou Carla, do México. Nath Cláudia, da Colômbia. Eu sou Salomé, da Venezuela. E juntas somos o coletivo Martas Migra, do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Gente, preciso parar depois da apresentação, mas eu queria convidar vocês para a mesa, porque agora a gente vai ter uma meia horinha para perguntas do público. Todas as apresentações foram muito interessantes, muito fortes, mas acho que realmente essa última performance. Tem cadeira para todo mundo? Eu acho que a gente nessa mesa conseguiu mostrar diferentes aspectos das mulheres nas migrações, tanto as violências às quais somos submetidas, simbólicas, econômicas, físicas, materiais, mas também toda essa questão comunitária e a parte da organização, da força que vocês mostraram. Então, eu vou abrir para perguntas. Tem alguém? Buenos dias. Bom dia. Felicitação à mesa, realmente interessante a diversidade das experiências. Mas eu queria falar, esqueci o nome da colega argentina, Cecília. Maria José. Maria. Bueno, em Manaus também temos estas questões das ocupações dos imigrantes nos bairros distantes, as chamadas periférias, não? E eu quisiera saber como é a relação desses imigrantes com o poder público. Eles han construído, formado associações ou não? Como é esta relação? E também como é a visão da mídia, porque muitas vezes a mídia criminaliza essas ocupações dizendo que são invasões, são invasores. Aqui em Brasília é assim. Bueno, a colega filipina, I'd like to know how they deal with the stereotypes of the Philippines. The women Philippines are the best for work at the home to take care of the children, of the elder people. I'd like to know how they deal with the stereotypes. Obrigada. Vamos fazer um bloco? Pode ser um bloco de 3 ou 4 perguntas e aí passamos para as respostas. Merci beaucoup pour la présentation. Je
Professor, só um minuto para as pessoas que estão assim. Ah, sim, então. Para a tradução. Precisa. Sim. Talvez por enquanto, para a gente não, só por enquanto, para a gente não atrasar muito, pode ir fazendo outra pergunta. Acho que Sandra estava com uma pergunta. Ok. Merci beaucoup pour les présentations et aussi pour la performance de la traduction. J'ai une question qui revient aussi par rapport à ce qui était dit hier. Beaucoup de personnes utilisent le concept d'intersectionnalité. Dans beaucoup de présentations, il y avait la question qui est entre gender et aussi migrant, l'immigration. Et je pose toujours la question de pourquoi on parle si peu de l'appartenance de classe des personnes et notamment aussi de leur diplôme. Parce que déjà hier, quand on a entendu la présentation, on sait bien que les gens qui migrent, qui ont des diplômes, se mobilisent parfois beaucoup plus que d'autres, deviennent d'ailleurs souvent les acteurs principaux de l'action communautaire. Donc je voudrais quand même qu'on puisse aussi parler de ces différences de classe. Ce n'est pas uniquement une question de revenus. On sait bien qu'aujourd'hui, elle se marque surtout par rapport au fait d'avoir un diplôme et de ne pas avoir un diplôme. Donc on a parlé de gender migration et aussi de LGBTQIA+. Et je voudrais vraiment qu'on essaye aussi de réfléchir sur comment est-ce que nous, qui sommes peut-être avec des diplômes, on exclut des gens qui, eux, n'ont pas de diplôme, qui ne sont pas là. Je voudrais juste, pour la petite histoire, qui est une chose tout à fait idiote, mais voilà. J'avais 18 ans, j'étais en Belgique, on utilisait le théâtre action de Boal pour faire la mobilisation des immigrants italiens de deuxième génération. J'ai fait du théâtre de Boal à l'époque, ce qui fait aussi une histoire autour de Boal et de théâtre action qui est importante par rapport à la mobilisation, la conscientisation, surtout dans les quartiers. C'était juste un témoignage. Dans le temps, parce que c'est important aussi, c'est une nouvelle revendication. Je voudrais vraiment qu'on puisse réfléchir dans le cadre de ce congrès aussi à cette question de l'articulation avec l'appartenance de classe, et en particulier la question du diplôme des personnes, parce que sinon, j'ai l'impression que c'est de la mobilisation de la couche la plus élitiste de gender, migration, LGBTQIA+. Tem mais perguntas? Acho que não. Carta, Sandra. Mais Vamos fazer mais uma, aí a gente faz um bloco e aí depois um segundo bloco. Bom dia, bem rapidinho. Obrigada, parabéns para todas. Assim é espanhol, português. Obrigada, graças, chicas. Minha pergunta é para, mas não lembro o seu nome, me desculpa. Camila. Se partimos da ideia que os migrantes adquirem os direitos do país que ocupam, que vão, que migram, que transitam, nós podemos trabalhar direto com as políticas públicas de cada país. Se as brasileiras que sofrem violência fora do Brasil são atendidas por Brasil, não estamos liberando esses países de se responsabilizar das mulheres brasileiras que estão fora do Brasil. Porque o Brasil tem que se responsabilizar, não sei se entendi bem o que você explicou, de uma brasileira mulher migrante que tem direito de ser atendida em outro país, porque tem direito de ir a um serviço de saúde, a uma assistência social, a uma psicóloga. Por que isso tem que voltar para o Brasil? Essa parte eu não compreendi bem, não sei se você poderia explicar um pouquinho melhor. Obrigada. Ok, mais uma e aí a gente fecha o bloco e aí depois o próximo. Obrigada. Um pouco a conversa também com a Cami e parabenizar a todas. Hermosas, gracias a todos, a todas. E aí, tem uma pergunta, Cami, muito refletir talvez, sobre quando você conversa
da questão da comigrar e da presença dos emigrantes, né, e da participação dos emigrantes brasileiros no exterior. A gente tem que lembrar, né, sempre eu acho esse dado bem interessante, que o Brasil, você apresentou ali também, um país tradicionalmente de emigrantes. Antes de que nossos irmãos venezuelanas migrassem em maior escala, o maior país que tinha pessoas emigrando era a Colômbia, depois o Brasil, tá? E depois o Peru. Então, nesse sentido, eu acho interessante, desde nossa experiência como comunidade colombiana, com essa tradição também de imigração no mundo, a gente vem construindo processos políticos transnacionais, que muitos de vocês que me conhecem há algum tempo sabem que temos construído alguns coletivos, temos um vínculo importante, as marcas também, com o consulado colombiano e fazendo também processos de espaço de participação desde o exterior para nosso país. Agora, quando eu te escuto falar da comigrar e dessa necessidade de presença, eu compreendo, mas também me preocupo, porque nossa luta aqui, como imigrantes, para poder afetar e construir as políticas públicas, não tem sido fácil, não tem sido simples. Só vamos a ter uma segunda comigrar depois de 10 anos. Ali, e nitidamente estamos em um embate de que nossa voz como delegadas, e nossas propostas sobre tudo que vamos abrigar lá para elas, não sejam invisibilizadas e que nossa participação na comigrar não seja entendida como aquela testemunha, aquela figurante, mas sim ativa, já que na primeira comigrar fomos utilizados como figurantes. E nesse sentido, eu acho que talvez poderíamos refletir porque não há necessidade de fazer uma outra comigrar para as emigrações. Que não seja o Ministério da Justiça que puxe, que seja o Ministério de Relações Exteriores junto com a Justiça. E ali poder fazer um processo também em que os espaços fortalecer os dois caminhos, tanto do imigrante como dos emigrantes. Ok, gente, vamos fechar esse bloco aqui. Responde a pessoa do bloco para não ir esquecendo. Bom, eu posso começar que eu acho que a de nós é um pouquinho mais geral, e aí depois vamos para... aqui, pegando um pouco a fala do senhor, a gente pensa muito nisso no interior do coletivo. De fato, a gente, dentro do coletivo, do movimento migrante no Brasil, tem tensões. E essas tensões muitas vezes têm que ver com questões de raça, de identificação étnico-racial, tem questões que têm a ver com classe, e entre outras, tem questões de gênero, das pessoas trans também, como o companheiro falou aqui, gente, falar de gênero tem que deixar de ser uma coisa binária, né? Então, dentro do movimento da migração no Brasil, eu vou falar especificamente do Rio de Janeiro, que é onde a gente pesquisa, esteticamente falando, tem essas tensões. E essas tensões existem, estão ali, e a metodologia que a gente trabalha procura, vamos falar assim, conseguir trabalhar com essas tensões. Porque, por exemplo, quando você olha para o coletivo, dentro da realidade brasileira, a gente é um coletivo principalmente branco, mulheres brancas. Sim? Por mais que nossas realidades específicas no nosso país, elas possam ser diferentes do Brasil. Mas na conversação carioca, do Rio de Janeiro especificamente, o coletivo é maioritariamente branco. Então a gente tem uma mulher dentro do coletivo que se identifica como uma mulher parda, como uma mulher dentro do coletivo preto, vamos falar assim, temos um homem trans dentro do coletivo, está de fato aqui, pode falar melhor do que eu, mas a gente também pode ser, vamos falar assim, confrontado nessa parte, mas essas mulheres brancas
brancas também temos questões de classe. Então, eu acho que quando as pessoas falam de interseccionalidade, a gente não pega muito esse conceito desde o teórico, o acadêmico, por mais que muitas aqui são acadêmicas e trabalham pesquisa dentro da academia, mas a gente tem essas tensões de classe também e a gente tenta trazer elas na peça. E, bom, na peça, tomara que um dia vocês consigam ver, aqui uma peça de teatro fórum. Aqui a gente trouxe uma performance, que é tipo uma abertura do que a gente fala um pouquinho na peça. Mas existem essas tensões, a gente como coletivo sabe delas, trabalhamos elas, inclusive trabalhamos elas, às vezes, desde a confrontação. Existe isso também, sabe? De uma pessoa no coletivo entrar e falar, gente, eu acho que esse coletivo está muito binário, a gente está falando de umas coisas, ou tem pessoas que entram dentro do coletivo e falam, esse coletivo está muito branco, tipo, sabe? E a gente tem que trabalhar com isso, porque as migrações não são todas iguais, né? E isso é verdade. Então, a gente, eu sinto muito essa fala do Senhor perto do que acontece internamente do coletivo e das coisas que a gente trabalha internamente. Mas não sei se alguma de meus companheiros e companheiras gostam de falar. Só acrescentar uma coisa, que a gente tem essa diversidade, mas também tem algo que nos permite juntar como migrantes. Primeiro, a concepção que a gente não tem que caracterizar a vulnerabilidade. Então, você é mais ou menos vulnerável. A gente reconhece essas diferenças, mas também acolhe no coletivo, ou seja, qual seja um nível de vulnerabilidade. A gente já tive um migrante que está com bolsa de doutorado, um migrante que não temos carteira assinada, que não tem garantias laborais nem de saúde. A gente tem toda essa diversidade, mas o que junta também é a expressão de vulnerabilidade, que é o primeiro fato, e também como é difícil se relacionar a partir da xenofobia, e mais nessa relação de países sul-sul, onde a gente tem que brigar o acesso a direitos que as mesmas populações têm. Então, é outro peso mais para o sistema de saúde, que já está em crise. É outro peso mais para as bolsas na educação e na universidade. Então, como a gente faz isso? Como linguagem, mesmo a dificuldade com o português, como às vezes espera que você deixe seu sotaque. Então, como isso termina nos juntando, reconhecendo essa diferença. Ou seja, é procurar uma unidade em meio a essa diferença e também ser conscientes que cada migração tem uma própria narrativa, mas tem ponto de encontro, e esse é o convite quando a gente apresenta a peça. Como você conseguir se posicionar e também ajudar a ser um aliado. Porque nós achamos que para a construção não só de política pública, mas na convivência mesma, a gente precisa aliados, aliadas. Bueno, para responderle a Citi, el vínculo de la inmigración con el poder público depende del lugar donde toman las tierras. Si los lugares son fiscales y pertenecen al Estado, digamos, no hay problema. Si es un privado, lo sacan directamente. En el caso de los artesanos, era un terreno fiscal que pertenecía al Estado Nacional. Por eso permitieron la toma y la posterior urbanización del barrio. Y en relación a los medios de comunicación, esa es la pregunta, acompañan el termómetro social. Hoy, por ejemplo, con el cambio de gobierno en Argentina, sería imposible. Porque, bueno, en 3 meses hay una fuerte criminalización de la migración, cambió el tono, entonces los y les migrantes deben sobreactuar, digamos, ser unos buenos ciudadanos y no cometer ningún error, entre comillas. Regarding the question about the stereotype of Filipino migrant women domestic workers, first I would like to add a few details about this migration industry in the Philippines. So it's
state organized. There are many institutions, agencies that Philippine government established to recruit, match the demand from outside the Philippines. They also have, management system that they put into place. And so, speaking about domestic workers, there are many accredited schools that offer trainings for future potential domestic workers that would be sent by the government to different countries in the world. And of course, it's like 99.9% are women, and most of them would go to the Middle East. There are also Filipino migrant women who would go to East Asia, like Singapore, Taiwan, these highly developed economies. And in Europe, the concentration of Filipino migrants are in Italy, and they have this economic niche in the domestic service sector for many generations. In the UK, it's more like Filipino nurses. In the United States, it's also like more highly skilled doctors, nurses also. So in the Philippines, the government actually tried to promote already this pool of potential labor workers in the service sector by requiring them to have this kind of certificate that I passed through this training to be domestic workers, for example, training to put the table, how to properly put it, how to address your employers. Also, there's a kind of enforcement of obedience, never leave the contract unless it is the end of your contract, even though there are some difficulties, you need to, tenir en français, and they are considered as heroes of the Philippines because of the remittances. So this is the first thing that we should understand. So the government has a big role in selling this pool of Filipino migrant women domestic workers as the best in the world. They are trained, they speak English, they could even speak your language, so they have also language training. So those potential Filipino domestic workers would be trained in speaking some basic knowledge in Arabic, for example, those who would go to Taiwan or Singapore, basic knowledge in Chinese, all these kind of things. So the government's role. Second one is the networks among Filipinos themselves. So they also adapt this kind of self-definition as being the best to be able to access the job, for example. So we are Catholics, so they are more like, oh yeah, we need to go to Catholic countries in Europe, so Italy, France, they offer a lot of stuff like that. And then the second one is the role also of the networks of employers. So when I was doing my research in France, I realized that many Filipino domestic workers that I interviewed, migrant mothers, that after they left one employer, the employer would ask them, could you recommend me another Filipino domestic worker? And so through this kind of thing, like more and more reinforcement of this kind of stereotype, yeah, they are the Mercedes-Benz of domestic workers in France. And at that time, it was in 2008, 2005, 2008, their salary is like 10 euros per hour. And they told me that we are the highest because, like, for example, they compare themselves to Indonesians or North African domestic workers. They said, oh, they are paid 7 or 8 euros, but we are the highest paid. So you could already see this hierarchy based on the amount of money they get from their work. Acho que eu vou fazer um comentário só juntar as duas questões, da Catarina e da colega. Eu acho que pensar a migração numa perspectiva transnacional, ela não exclui de maneira nenhuma, não exime nenhum Estado das suas responsabilidades, tanto de origem quanto de destino. Eu acho que a gente, uma coisa não exclui a outra, né? Não é porque a gente tem essas políticas vinculativas, políticas transnacionais, que o Estado onde o imigrante está não precisa arcar com suas responsabilidades. E uma outra coisa que aí a gente pensa é que os brasileiros que vão para o exterior, que migram para o exterior, têm as mesmas dificuldades que vocês, migrantes, têm aqui. Então não preciso dizer quais são, acho que ficou muito claro aí na performance das meninas. E a partir do momento que há muitos atores, vários atores, uma diversidade de atores atuando nos processos de apoio, nos processos como a colega argentina falou, de ter uma vida de gente,
é fundamental essa intersecção, né? E aí, com o caso da Comigrar, a gente tem não tem nada a ver com a Comigrar, mas eu vou só citar aqui o exemplo do INSEJA no exterior. O INSEJA é um exame que é aplicado tipo supletivo, né? Para quem não conseguiu, não cumpriu o ensino primário, o ensino secundário no tempo regular. E é uma iniciativa do Ministério da Educação aqui no país. E ele é aplicado a partir de uma ação conjunta entre o Ministério da Educação, o Ministério da Justiça e o Ministério das Relações Exteriores. Ele é aplicado aos brasileiros que estão no exterior, inclusive a brasileiros presos. É claro que assim, tem muitas deficiências e não vou entrar aqui no mérito da questão, mas é uma possibilidade de olhar e de apoiar esse brasileiro que também assim, a gente está falando a migração é uma realidade em todos os lugares, independente da origem, do destino. E se há uma intersecção, um trabalho conjunto de atores, inclusive de maneira institucionalizada, vocês mesmos falaram das parcerias, né, que tem, os próprios coletivos mostram isso, é uma maneira de se garantir que a luta, inclusive, seja um pouco mais, não vou dizer um pouco mais fácil, mas um pouco menos difícil. Obrigada. Temos 5 minutos para mais alguma pergunta e mais alguma resposta rápida de muitas perguntas. Tá, então a gente... Sim. Pode ser essas 4. Tem 4 hoje, né? 4. Minha pergunta é para a Camila também. Eu vi, professora, que você usou o conceito de feminização da migração, né? E ele foi um conceito com o qual a gente se deparou ali durante a nossa revisão de literatura. E a gente estava pesquisando como que se dava acompanhamento de estudantes migrantes na Federal do Paraná. E aí, quando a gente entrou ali nesse campo de feminização, foi um conceito bastante contraditório ali que apareceu pra gente, sabe? Pensando nessa perspectiva interseccional mesmo, ali que a gente estava comentando agora, a gente, enfim, fez alguns comentários. Eu queria saber da professora, né, se isso apareceu também para você quando você encontrou o termo, assim, e se você teria alguma contribuição, porque a gente está nesse momento de análise, né, agora. É uma dúvida mesmo, assim, porque a gente está um pouco pensando a respeito, né, e, enfim, se falar em feminização numa dimensão simbólica ali, implica numa essencialização do ser mulher migrante, sabe? Não sei se é fácil entender, mas um pouco nesse caminho. Então, acho que é isso. Obrigada. Agradeço por terem falado da questão racial, porque eu sinto muita diferença da presença negra, tanto na imigração quanto na imigração. Então, eu acredito que os corpos negros, eles são excluídos dos espaços de privilégio, espaços de poder. Então, toda vez quando eu vejo dados, e aí eu sempre, desde criança, sou uma conta negros. Eu olho para o lado e vejo quantos negros eu tenho. Eu fiz isso nesse auditório também, na mesa também, nos dados também. Então, eu acho que quando a gente pensa em pluralização, mesmo nas questões de gênero, LGBTQI, deficiência, a gente tem que pensar, quando também a gente pensa dentro do Brasil, que é um país que tem uma população negra ampla, e falar em dados que correspondem ou que conversam com essa população. E era essa a minha provocação para vocês, mas agradeço que vocês colocaram aí também. Thank you very much for your collective. It was great. I have a question for Susan. It was really interesting to hear about the domestic workers from the Philippines and the way they were viewed by their employers and how they would actually self-label themselves. And I was wondering how we could, because you have a number of studies on the role of post-colonial migrations and the way
organization shaped some representations of, you know, in the case of France, black women as carrying the kids, etc. So because of a certain role that they had in slave societies and how this image as carrying women carried on in the migration. And so I was wondering whether you analyze whether this sort of self-evaluation of Filipino workers as a way to insert themselves in the implicit forms of racial hierarchy that exist in France, saying that is a way to say we're better than the black people or the white people who are also doing domestic work, etc. That could also be a testimony to the fact that, I mean, a significant part, if we want to talk about class, a significant part of the black population of African or Caribbean descent also experienced strong forms of social mobilities, despite the discrimination that they can experience. So that means that there is also sort of replacement at certain roles on the job market. But it was just interesting to hear how certain stereotypes kind of also move from one population to the other, and probably under the influence of the transformations of migration and the fact that post-colonial migrations are less important than they were like 30, 40, or 50 years ago in the French context. Thank you again. Oi, eu queria fazer também uma pergunta para o coletivo. Eu achei interessantíssimo, que bom que vocês trazem essas performances para dentro do evento acadêmico, porque a gente é tão duro, né, a seriedade, que foi incrível que vocês fizeram. Muito interessante ver a forma como que vocês interpretaram essa hierarquia das migrações, né? O migrante que ele é mais bem quisto e o que é menos quisto. Depois, quando vocês se apresentaram como mexicana, como chilena, né, também pensando nessa hierarquia. Mas eu fiquei com a fala, quando o Fran falou dessa questão de que o Brasil ele te deixa ser, mas parece que não te deixa de existir, né? Fala que aqui dá para ser LGBT, mas até que ponto, né? Isso permeia toda, eu acho que a forma como que o Brasil recebe os imigrantes, desde tipo a entrada na universidade, tem editais específicos, se preocupa em colocar o migrante lá dentro, dizer que colocou, mas a permanência não olha, né? Então eu acho que isso é para todas as categorias. Meu ponto foi quando vocês falaram justamente do coletivo ele ser majoritariamente branco, né? E talvez não seja majoritariamente latino, mas é o que demonstra, assim, quando vocês vieram. Eu queria saber se vocês veem alguma barreira que envolve religião ou diferença intercultural para trazer mais gente para o coletivo, porque eu tenho visto isso lá onde eu trabalho. Eu sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a gente tem alguma questão assim, muito forte de religião que não deixa com que as pessoas permeiem os coletivos quando a gente está falando de pessoas queer, de pessoas lésbicas, de pessoas gays. Então eu queria saber se vocês também percebem essa questão ou da religião ou da diferença intercultural como uma barreira para trazer mais migrantes para o coletivo. Então, aí fechamos as perguntas, vamos agora às respostas. Infelizmente, a gente está com um pouquinho de tempo. Vou pedir para sim? Tá. Companheira, então é o seguinte, o coletivo começou como um coletivo de mulheres migrantes do sul global da América Latina falantes de espanhol. A gente fez esse recorte não para excluir ninguém, senão porque a gente se comunica em espanhol nos nossos encontros por uma decisão estética também. Tipo, para a gente é importante um local onde a gente constrói também umas relações de afeto ao redor da língua. E a gente pode entrar num debate linguístico que o espanhol também é a língua do colonizador, porque nossos países foram colonizados e isso também é real. Mas a gente cresceu nesses países e nossa língua mãe dentro do coletivo nesse momento é o espanhol. Então a gente também fez esse recorte como uma maneira também de entender que as migrações sul, no que diz da América Latina, falante de espanhol, esse movimento é específico. Assim como, por exemplo, você vai
vai ver que as migrações das pessoas que vêm da África, dos diferentes países da África, têm também umas demandas e umas questões específicas. Então a gente fez esse recorte como mais pensando na nossa responsabilidade, tipo, de entender que as migrações são diversas, né? E mesmo assim, dentro do coletivo tem choque cultural, a gente se confronta também com que dentro do coletivo a gente carrega também umas questões de ser opressoras para outras nacionalidades e não só nacionalidades, sino locais de procedência, né? Então, nessa parte eu poderia responder, mas acho que nas outras questões meus companheiros ou minhas companheiras poderiam responder também. Sim, eu só queria trazer um pouquinho do que você falou sobre quanto o Brasil parece um país muito acolhedor para a diversidade sexual, né? Mas enquanto a gente chega aqui, percebe que não necessariamente tem a ver com isso, mas principalmente por questões raciais, de classe, hoje acesso a certos serviços, a estudos, né, diploma, como falaram antes também. Então, tem muito a ver com o lugar que a gente chega para utilizar aqui no Brasil, né? É muito diferente chegar com uma bolsa de doutorado a chegar tentando uma carteira assinada, que já é difícil para um migrante, ainda mais para um migrante trans, né? Então, tem muito a ver com isso. E para ser muito breve, para levar isso também para nosso coletivo, que é um coletivo de pesquisa estética, para ter tempo para pesquisar, tem que ter tempo, né? Primeiro que tudo. E a gente está no corre, onde a gente, às vezes nem tem para comer. Às vezes, quando a gente acaba de chegar num novo país, a gente não tem nem onde dormir. A gente é expulso. A gente vive desplaçamento forçado mesmo dentro do Brasil, porque a gente chega para morar na periferia e a gente conhece bem como é a vida na periferia, né? Então, eu acredito que não se tem questões religiosas nem de gênero para não estar aqui hoje no coletivo, né? Tem muitas mais. Aquilo que a gente fala, aquela palavra, né, interseccionalidade e tal, tão difícil de entender, é o que a gente quer trazer aqui, como falou minha companheira no corpo. O que a gente tem para tentar falar de interseccionalidade? Nossa vivência. Tenho certeza que como coletivo queremos trazer aqui outras vivências de outras corporalidades, de outras narrativas, né? Mas a gente está nessa construção. Mas a gente não pode passar pela frente da fome, pela frente de que precisamos um teto onde morar, de que precisamos um colo onde chorar também. Então, é isso, né? Hoje nós, felizmente, temos o tempo para estar aqui, mas nem todo mundo pode. Eu só queria agregar que o coletivo também, em algum momento, teve pessoas indígenas, não? Mais identificadas indígenas. Então, de alguma maneira, não a composição também troca ao longo do tempo, né? E depende disso que o Fran está falando, da disponibilidade de tempo. Às vezes as pessoas vêm para cá, exato, de onde moram as pessoas, que isso também é uma coisa que confronta a gente, porque às vezes onde a gente vai se reunir, onde podemos pensar um local que seja mais acessível para muitas pessoas aqui, por exemplo, moramos mais na região do centro. E a Carla, por exemplo, ela mora na zona norte. Então, como a gente dialoga para criar esse espaço para realmente poder incluir, né, todas essas realidades diferentes que vivemos nós, né? Então, mas essa questão do tempo para poder dedicar, para poder conversar, para poder pesquisar, é fundamental e é um desafio também. Exato, porque todas aqui estamos nesse corre. Ninguém tem carteira assinada, ninguém tem seguro médico, ninguém. Então, estamos nesse corre um pouco mais com vontade de discutir, de criar espaços para poder encontrar aliados, para criar redes entre nós outros também. E é um pouco isso. Thank you for your question, very interesting. So during my presentation, you saw a picture of the church there, where Filipino migrants celebrate their masses. It was actually the former church where many Portuguese organized their masses, but at that point, there were no masses anymore by Portuguese.
and according to them, because Portuguese already went out of the domesticity, because in the 70s, late 60s, 70s, many Portuguese domestic workers had this kind of economic niche within the domestic service sector. Filipinos are well aware about that. And also I find it like, I could interpret the fact that they capitalize on the stereotypes being, very good or they lead among domestic workers is because of the fact that they do not speak well French, and they are well aware of this disadvantage in the labor market, and knowing that they have competitors who speak very well French, like from the former colonies of France, so they tend to advance this kind of argument that, but I speak English, so I can teach your children English, but I also have, I have a religion, Catholic like yours, so I could easily understand you. So they try to, mitigate this kind of, I don't like to say weakness, but a hole in their qualifications to be domestic workers. So they tend to use that argument, also that stereotype, to access a job. But I can say that there is indeed this kind of game, musical chair game, that at some point, some migrant workers will get out of this network of this sector, and another newcomer migrants from other countries from the global south will occupy this economic niche. We also observed that already in the Middle East, like in Saudi Arabia in the 80s, early 90s, there were a lot of Filipino women going to that country, and they were domestic workers. But now when we talk about Filipino migrant women in Saudi Arabia, we tend to say like, oh, they are accountants, they are working as sales ladies. For example, if you go to the Dubai airport, you can easily find them in many shops because they speak English. So there's a kind of going out of this economic niche, but to replace them in this game of musical chair, there are the Indians, domestic workers, or from Bangladesh or from Indonesia. So we see also this kind of replacement. So in France, it's more like the fact that Philippines have no post-colonial colonial links with France. It's more difficult for them to create this kind of niche at the very beginning. So they tend to capitalize and use the stereotypes to get jobs, the stereotypes that come from outside of France. Thank you. Eu vou responder bem rapidamente aí por conta do tempo. É uma pergunta bastante importante, interessante, que a colega fez. Eu acho que quando a gente pensa em conceitos para expressar a dimensão simbólica de determinados grupos, de determinadas categorias, a gente sempre vai problematizar a questão das identidades, e aí muito baseada em Stuart Hall, as identidades não são únicas, são fluídas, elas são negociadas o tempo todo num grande sistema de representação, mas que às vezes a pesquisa necessita de algum recorte, de alguma categorização, de alguma hierarquização. Acho que foi muito claro isso na fala delas agora, ou mesmo quando a gente discutiu aqui da mulher negra, da população LGBT, nesses processos. Eu gosto muito, e aí só uma recomendação, eu gosto muito dos estudos da Gioconda Herrera, que fala bastante nessa questão do papel da mulher nos processos migratórios, que ela mesma vai nessa linha do conceito de feminização. Então, não sei se você já leu, mas eu acho que é uma recomendação. Tá bom? A gente já convidou, ela já participou uma vez. Já participou, ela é ótima, Gente, muito obrigada. Infelizmente, a gente tem que fechar agora por questão de tempo, mas eu tenho alguns avisos importantes. Um é que todo mundo precisa assinar a lista de presença que está nesses QR Code. Se alguém tem dificuldade, pode falar com a gente. Outra questão é que a gente tem agora um cafezinho, mas vai ser muito rápido, porque a gente já passa para a próxima mesa. E enquanto o café está rolando, aqui também vamos ter um curta, que vai passar agora, que infelizmente eu peço desculpas, mas esqueci o nome. Desculpa. É o filme da Dani, da nossa colega Daniela Nigri, que é sobre o Saara, que é uma área aqui do Rio muito ocupada por diferentes comunidades migrantes, então é bem interessante. Então ficam essas duas tarefas agora, tomar café e assistir o curta. E assim, muito obrigada. Muito obrigada.